E hoje, neste momento, manifestantes se reúnem em diversas cidades do planeta para protestar contra a guerra na Ucrânia. A gente vai agora ao vivo para Paris, uma das cidades que recebem esses protestos. Vejamos aqui a imagem. Olha a quantidade de gente pelas ruas. A gente vai ao vivo, inclusive, conversar com a Daniela Fernandes, que acompanha a movimentação na capital francesa. Daniela, nos conte tudo, por favor. Como é que está a movimentação por aí? Quais são as lideranças envolvidas nesse protesto? Bom dia, Elisa. Eu estou aqui na Place de la République, na Praça da República, um local tradicional de manifestações na capital francesa. E a manifestação pedindo o fim da guerra na Ucrânia começou há poucos instantes. É difícil prever o número de pessoas aqui presentes, mas se estima pelo menos algumas centenas de pessoas. E é uma manifestação que tem inclusive o apoio de partidos políticos, porque nós estamos há pouco mais de um mês das eleições presidenciais, então a presença da prefeita de Paris e também de outros políticos que devem participar do cortejo. Essa é provavelmente a maior manifestação que ocorre na França hoje, mas há protestos pedindo o fim da guerra em várias cidades, grandes cidades francesas, Lyon, Lille, Rennes, e isso ocorre, como você mencionou, em grandes cidades de todo o mundo. Aqui na Europa há uma mobilização intensa hoje para pedir o fim da guerra. Os europeus temem que essa guerra possa se estender e se alastrar por outros países da Europa. Saiu uma pesquisa aqui na França, publicada por um jornal econômico, uma pesquisa divulgada ontem, que a grande maioria dos franceses acham que a União Europeia deveria ajudar a Ucrânia nessa guerra. Mas a grande maioria acha que essa ajuda deve ser feita por meio de sanções e não propriamente de uma ajuda, de uma intervenção militar. Então, há temores realmente de que isso possa afetar de uma maneira geral, não só economicamente, mas também de ameaças sérias sobre a segurança dos países europeus. Então, os europeus estão mobilizados e aqui na França há essa manifestação hoje que começa agora e que está realmente atraindo muitas e muitas pessoas. Já durante todo o trajeto para vir para cá, já havia realmente uma grande movimentação nas ruas aqui na vizinhança da Praça da República. E essa movimentação europeia, né? O que a gente acompanhou essa semana no Parlamento da União Europeia foi algo histórico, né? A gente viu uma página da história ser construída ao ver o presidente ucraniano ser aplaudido pelas lideranças da União Europeia. E isso vem repercutindo muito, não é, Daniela? Eu até imagino que todo esse apoio cada vez maior vindo dos países europeus fortaleça inclusive as pessoas a saírem de casa e levarem o seu grito, né, de cessar fogo, grito de paz, porque a gente vê muitas lideranças europeias fortemente envolvidas com isso. Sim, Elisa, se você pensar que há realmente uma união dos países europeus em termos políticos, a Alemanha, que até pouco antes do início dessa guerra estava sendo criticada por uma posição ambígua, porque a Rússia é o principal parceiro da Alemanha, é um parceiro-chave da Alemanha na Europa, mas houve ali uma guinada, né, do novo governo alemão, que decidiu apoiar com veemência as sanções aplicadas contra a Rússia, e essa união dos países ocidentais também está repercutindo no povo, que realmente teme uma guerra e que acha que essa invasão é totalmente inadmissível, né? Realmente é uma agressão contra o povo ucraniano. Inclusive, a gente vê cartazes aqui ao meu lado, tem pessoas circulando com as cores da Ucrânia, com bandeiras da Ucrânia, pedindo ajuda para o povo da Ucrânia, mostrando disposição para que a França receba os refugiados ucranianos. A França já recebeu algumas centenas de refugiados ucranianos, não é o país que mais recebe, como sabemos, é a Polônia, onde cerca de 700 mil refugiados ucranianos
ucranianos já chegaram ao país e depois eles devem se deslocar por outros países da Europa. Então, há um apoio a cartazes pedindo realmente o fim da guerra e de apoio total ao povo ucraniano. Elisa, é com vocês. Daniela, me conta o seguinte, por favor, a gente está vendo aqui, observando, acompanhando junto com você essa manifestação que está ocorrendo, não é? De cá, a gente consegue ver idosos, crianças, família em geral. Pelo jeito é um ambiente bem pacífico e com todas as idades reunidas por aí, não é? Sim, é um ambiente extremamente familiar e pouco antes havia aqui do meu lado um carrinho de bebê decorado com as cores da Ucrânia. Então, realmente é um clima totalmente pacífico, com pessoas de várias idades e muitas pessoas realmente vestidas com as cores da Ucrânia. Aqui ao meu redor, não estamos vendo exatamente aqui, mas aqui à minha frente há pessoas vestidas com as cores da Ucrânia e muitas pessoas também carregando cartazes pedindo o fim dessa guerra. Elisa. Pois é, muita gente ali reunida em volta. Só confirma pra gente, por favor, Daniela, em qual local exatamente de Paris é essa manifestação? É uma praça, é isso? É a Praça da República, a Place de la République, que é um local emblemático de manifestações na França, quando houve os atentados de 2015, os atentados contra o Charlie Hebdo e depois o ataque contra o Bataclan e bares e restaurantes. Foi aqui que as pessoas vieram expressar uma homenagem, uma solidariedade à força do povo francês. É um local, realmente, quando há protestos contra medidas do governo, é aqui que eles vêm, geralmente, na Praça da República. Elisa. Obrigada. Daniela, então, trazendo informações para a gente vocês no estúdio. Ao vivo dessa praça importantíssima em Paris e mais uma parte do mundo unida em protestos contra os ucranianos. A gente viu aqui na França, lembrando que na Itália, também em Roma, tem protesto ocorrendo neste momento. Então a gente vê essa força de tentar um cessar-fogo multiplicada também na população, porque as lideranças têm se posicionado e as sanções, as punições têm ocorrido numa tentativa de frear Vladimir Putin e o avanço no território ucraniano. E além das sanções, essas decisões que partem pela voz dos líderes, a população também se manifestando.